Cláudia Raia me chamou para ser coaching dela no Salve Jorge. Aí foi quando licença maternidade, mas com o bebê do lado. Trabalhando ainda. Trabalhando e sendo Me coaching. explica o que você fez como coaching da Cláudia Raia em Salve Jorge. Salve Jorge. Ela fazia vilã, uma não vilã. É? Que é a da injeção lá, do negócio. Isso. Tá. E aí ela não abriu mão de ter uma diretora de interpretação na época, porque ela falou assim, ela me chama Você de era docinha, amiga né? dela? Você já se conhecia ou não? Sim, por conta do Jarbas Homem de Melo, porque o Jarbas fazia Querido Mundo comigo. Mas né? eles não eram nem namorados ainda, né? Então, ela conheceu Jarbas atuando em Querido Mundo. E aí ele prestou teste, inclusive, para um. Olha, eu contando a história dos dois, né? Mas enfim, foi isso. Ela foi assistir Jarbas em Querido Mundo, mas Jarbas me substituiu também em Draculinha, porque era um espetáculo com sapateado americano e tal. E o De Pernas pro Ar, ela precisava de um ator que cantasse, que interpretasse bem, que sapateasse, que fizesse... sapateasse bem, né? Sapateado americano. E aí ele prestou teste, passou... E aí eles se apaixonaram. Foi nessa época também. Olha. E aí Jarbas, sabendo que eu estava em licença maternidade, ela precisando de uma direção, ela me convidou. Falou assim, olha, eu preciso que você me segure, porque ela, para ir para a comédia, ela é muito rápida, né? Ela domina bem a comédia. Sim. E ela tinha que fazer um personagem mais dramático, mais vilã. Então, ela queria esse olhar, essa direção. E você acompanhava ela nas gravações? Eu ia para as gravações, a gente se preparou muito tempo antes, inclusive durante a semana, todos os dias eu ia para casa dela, porque quando ela entrava em estúdio, não era para gravar 3, 4 cenas, era para gravar 35 cenas. E ela estava, na época, também em cartaz com outro espetáculo, um musical, se não me engano era o Cabaré. Era o Cabaré, lá no Procópio Ferreira. E aí, durante a semana, a gente ensaiava, preparava, eu dirigia. Aí foi o meu lado mesmo de direção com ela. Olha, porque assim, eu tinha ouvido falar, por exemplo, Najara Tureta já fez o ponto ali para Glória Pires em uma novela. Lembra disso? Vocês lembram disso? Mas eu não sabia de coaching, assim, que era contratado pela própria atriz. Najara foi contratada pela Glória Pires, sim. Mas eu não sabia, não tinha essa ideia, de verdade. No caso, foi uma exigência da Cláudia, mas eu fui contratada da Globo mesmo. Que aí depois até queriam que eu continuasse sendo coaching. Eu falei, não... Foi fantástico, foi uma experiência incrível, porque não só com a Cláudia, eu era exclusiva da Cláudia, mas eu acabei sendo coaching de todo mundo, da Totia. Aí a Totia estava ali, né, porque ela contracenava muito com a Cláudia, então quando a Cláudia estava fazendo maquiagem, fazendo alguma coisa, então eu passava com a Totia, porque eu sabia exatamente o tempo de interpretação da Cláudia, e aí a mesma coisa, quando eu passava com a Cláudia, eu sabia o tempo de interpretação da Totia. E aí eu fazia todo mundo ali. Aí tinha o Rodrigo Lombardi, né? Tinha a Nanda Costa. A Nanda Costa. Né? E a Nanda Costa, na época, foi um personagem de extrema importância que a Glória colocou nas mãos dela. E na época, a imprensa cobrava muito, né, dos protagonistas. Na época, não. Enfim, até hoje, né? Só que agora tem rede social! Que aí... E a Nanda ficava muito mal, porque... aparecia algum comentário, aí o celular dela tocava, né? Aí ela ia ver, e às vezes o comentário não era tão bom. E a Cláudia foi uma das pessoas que falava assim, desliga isso. Pra que isso? É isso. Pra que isso, boba?